Ninguém nunca acreditou em mim. Aliás, poucos sequer tentaram entender o que se passava na minha cabeça desde aquela noite na Boate Kiss. Sou policial civil há anos, mas confesso que nunca estive tão abalado quanto naquela época. Eu perdi alguém. Alguém que amava demais. Meu sobrinho. Ele foi uma das vítimas. Dizem que o fogo começou, as chamas tomaram conta em minutos, e que tudo não passou de um acidente. Mas eu sabia que havia algo além do que contaram nos noticiários. O calor do incêndio não era só labareda. Era o peso de uma verdade que queimava dentro de mim. Toda vez que fecho os olhos, ainda escuto os gritos abafados e vejo a fumaça escura invadindo os pulmões de quem estava lá. Dá um nó na garganta só de lembrar, mas não consigo parar de pensar naquilo. Foi uma dor que me moldou, que direcionou cada passo meu dali em diante. Enquanto todos falavam em falha de segurança, em boate superlotada, em falta de planejamento, eu sentia que havia mais. Alguma coisa me provocava internamente, como se estivesse me cutucando sem parar, dizendo: isso não foi apenas descaso. Há uma verdade oculta que ninguém quer ver. Então decidi investigar, em silêncio, sozinho, mas determinado. Afinal, ninguém viu o que eu vi. Ninguém ouviu o que eu ouvi. Aquela noite se tornou uma das maiores tragédias do país. A Boate Kiss estava cheia de jovens que só queriam se divertir. Era para ser uma madrugada de festa música alta, de reencontro com amigos, mas tudo se transformou num pesadelo. O incêndio começou no palco, quando um artefato de pirotecnia foi aceso. Rapidamente, as faíscas tomaram conta do material que revestia o teto, e a fumaça tóxica se espalhou. As pessoas tentavam fugir, mas muitas desmaiaram pelo caminho. A fumaça era densa e sufocante. Quem estava dentro não conseguia enxergar a porta de saída. Dezenas de corpos se amontoaram próximo à entrada principal, refletindo o horror de um lugar planejado para a diversão, mas que se transformou numa armadilha mortal. Meu sobrinho estava lá. Ele saiu de casa animado, cheio de planos, e não voltou. A imprensa dizia que foi negligência dos donos da boate, falta de fiscalização adequada, superlotação e, claro, um pouco de azar. Mas para mim, nada disso explicava totalmente o que aconteceu. Não falo só do incêndio, mas dos olhares, das atitudes de alguns envolvidos, a forma como a investigação foi conduzida, a maneira como documentos surgiram e sumiram, os depoimentos que se contradiziam. Havia mais perguntas do que respostas. Essa dor pessoal me fez questionar a verdade oficial. Afinal, como policial civil, eu sabia que a realidade quase nunca é entregue de bandeja. É preciso cavar, insistir, perguntar o que ninguém ousa perguntar. Então, eu comecei a ler cada laudo, analisar cada relatório, entrevistar qualquer pessoa que pudesse ter visto algo diferente naquela noite. E conforme eu avançava, um pequeno ponto de interrogação passou a crescer em meu peito. Não parecia apenas um acidente. Foi nesse período de busca que comecei a traçar paralelos sombrios. Minha primeira grande descoberta ocorreu quando eu, por acaso, me deparei com os processos envolvendo a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. Lembro bem de ver as imagens do mar de lama que varreu famílias, casas e sonhos, deixando um rastro de destruição quase inimaginável. A princípio, eu não conseguia ver a ligação com a Boate Kiss. Afinal, uma tragédia ocorrera numa boate, outra num rompimento de barragem de rejeitos de mineração. Mas a semelhança foi escancarada quando percebi a presença de um padrão.
a mesma resposta atrasada das autoridades, a mesma busca por culpados que se diluía em burocracias, principalmente a mesma dor irreparável que se abatia sobre as famílias. Nas entrevistas com parentes das vítimas de Brumadinho, notei expressões muito parecidas com as que eu via nos familiares da Boate Kiss, aquela mistura de indignação e desolação, a sensação de que a vida jamais voltaria ao normal. Comecei a perceber que tanto lá como aqui, tudo parecia cair na explicação genérica de negligência, falta de manutenção e irresponsabilidade de gestores. Mas havia algo a mais, interesses poderosos por trás, empresas que faturavam muito com a atividade, e um Estado que parecia fechar os olhos para as irregularidades até que fosse tarde demais. Depois, segui outra linha. Lembrava do deslizamento de terra no Morro do Bumba, no Rio de Janeiro, ou ainda da catástrofe Mariana, anterior a Brumadinho, que também envolveu o rompimento de barragem. As histórias se repetiam. Promessas de fiscalização que nunca saíram do papel, laudos ignorados que apontavam risco de desabamento, empresas avisadas com antecedência sobre possíveis problemas estruturais. Era como se tudo estivesse conectado num ciclo de tragédias permitidas. Passei horas mergulhado em arquivos, assistindo depoimentos de sobreviventes e familiares. Alguns mencionavam que, antes da tragédia, haviam acontecido reuniões sigilosas com autoridades e representantes das empresas. Outros diziam que havia pressão política para manter a operação funcionando, mesmo com riscos graves. E, invariavelmente, a ajuda chegava tarde demais. As ações efetivas de prevenção quase nunca aconteciam. Era como se todas essas tragédias fossem reflexos de uma grande engrenagem chamada descaso, uma máquina mortífera, movida a lucro e influências ocultas. Foi então que minha suspeita tomou forma. E se essas tragédias não fossem tão acidentais assim? E se de alguma forma esses desastres fossem consequência de escolhas conscientes, decisões tomadas em gabinetes onde vidas humanas viravam números? O incêndio na Boate Kiss poderia ser consequência de uma série de falhas. Mas será que houve gente lucrando com a segurança precária? Em Brumadinho, com certeza, algumas empresas minimizaram custos de manutenção para maximizar ganhos. O mesmo padrão se repetia em Mariana, no Morro do Bumba, em vários lugares do Brasil. Cada testemunho parecia confirmar que existia uma linha tênue entre uma fatalidade inevitável e uma fatalidade anunciada. Quando a negligência, o descaso e, quem sabe, algo ainda mais sombrio se unem, os resultados são catastróficos. Eu começava a enxergar isso tudo como um quebra-cabeça que ainda não tinha todas as peças no lugar, mas que formava uma figura assustadora. Quanto mais eu cavava, mais me sentia preso a uma conspiração difusa, mas real. Sou policial civil, e parte do meu trabalho é buscar provas objetivas. Porém, nessa história, tudo parecia escorregadio. Documentos somem, testemunhas mudam de discurso, e a imprensa se cansa rápido. Foi nesse emaranhado que decidi focar em algo que poucos levavam em consideração: as conexões financeiras e os interesses políticos que orbitavam cada tragédia. Comecei a levantar dados sobre quem lucrou após a Boate Kiss. Alguém forneceu materiais de reforma. Alguém abriu novas boates. Outro aproveitou o trauma para oferecer serviços de segurança a custos astronômicos. Sempre há quem se beneficia até da dor. Em Brumadinho não foi diferente. Quando a lama tomou conta da cidade, todo um ecossistema de contratos emergenciais surgiu, beneficiando empresas de logística e limpeza ambiental, com
o Morro do Bumba, empresas de contenção de encostas e construtoras que prestavam serviços à prefeitura pareciam ganhar contratos sem licitação. Em Mariana, algumas instituições financeiras e grupos mineradores investiram pesado em relocações e planos de reparação que, na prática, criavam oportunidades para novos projetos em regiões antes protegidas. Cada pedaço novo de informação me levava a perguntar: por que isso acontece tanto no Brasil? Senti uma revolta crescendo no peito. O país é conhecido por sua diversidade, por sua riqueza natural, mas também carrega uma marca de tragédias recorrentes que, na maioria das vezes, poderiam ter sido evitadas. Seja uma boate em chamas, um estouro de barragem ou um deslizamento no morro habitado por gente humilde. O fio condutor é o mesmo: a sensação de que a vida humana vale pouco para quem detém poder. Nesse processo, fui me tornando um homem atormentado. As memórias da Boate Kiss não me largavam. Em algumas noites, eu sonhava com gritos desesperados e acordava suando frio. Em outros momentos, quase ouvia meu sobrinho me pedindo justiça. Isso me mantinha firme, ainda que a busca pela verdade fosse cansativa. Eu queria encontrar um ponto de convergência, um lugar ou uma pessoa que pudesse dizer: sim, tudo isso foi calculado. Mas a realidade é mais complexa do que um roteiro de filme. Não havia um vilão caricato numa sala escura, mas sim um sistema inteiro costurado por interesses. Deixei então a esfera dos documentos e parti para o contato direto com sobreviventes e familiares. Conversei com pessoas que escaparam da boate nos primeiros minutos. Gente que vivia em Brumadinho e viu a lama avançar. Habitantes de regiões afetadas pelo descaso urbano. E foi no meio dessa enxurrada de histórias que percebi algo que me gelou a espinha. Muitos mencionaram, em tom de segredo ou temor, terem notado atitudes estranhas de autoridades. Contavam que antes de cada tragédia, alguém já tinha avisado que ia dar problema, mas as denúncias eram abafadas. Em alguns casos, pessoas sumiram, outras foram intimidadas. Isso me fez refletir sobre a dureza de investigar algo tão profundo, quando se tem uma estrutura pesada por trás. Minha revolta crescera ainda mais quando pensei na pandemia da Covid-19, como uma espécie de tragédia adicional que expôs outra face do descaso. Assim como nos incêndios e rompimentos de barragens, houve alerta, houve ciência dizendo cuidado. Mas mesmo assim, muitas ações foram atrasadas ou negligenciadas. E quem pagou a conta? As pessoas simples, que perderam familiares, empregos, saúde. Pude ver o mesmo padrão se repetindo, gente se aproveitando da calamidade. Lucros com venda de insumos, escândalos de corrupção em compras emergenciais. Parecia mesmo um ciclo, uma rotina de dor. Nesse ponto, eu já não dormia direito. Minha casa virou uma pequena central de investigação. Papéis, fotos, depoimentos gravados, tudo espalhado pelas mesas. Quanto mais eu olhava aquelas informações, mais perguntas surgiam. Quem de fato ganha com tudo isso? Até onde vai esse esquema? E principalmente, como posso provar? Em certo momento, as pistas ficaram mais claras. Descobri documentos mostrando que empresas de segurança haviam recebido licitações suspeitas nas semanas anteriores ao incêndio na Boate Kiss. Encontrei menções a conversas entre executivos da mineradora e autoridades, falando em situações de risco calculado antes do colapso em Brumadinho. Vi evidências de que, no Morro do Bumba, relatórios de geólogos foram arquivados
para não prejudicar interesses políticos. Ali estava o esboço de uma verdade cruel. Vidas humanas se tornaram parte de um balanço, um custo que alguns topam pagar para manter negócios rendendo e manter aparências. Minha convicção se solidificou. Pode não haver uma mesa única onde todos tramam essas tragédias, mas há um sistema que aceita essas perdas como sacrifícios necessários. Aquela frase me arrepiou. Essas vidas foram perdidas por acaso, ou alguém decidiu que elas podiam ser. Diante disso, percebi que não havia como ficar calado. Mas a questão é, se eu tornar tudo público, corro perigo, e será que alguém vai acreditar? Fechei os olhos e me lembrei do meu sobrinho, do sorriso dele e das nossas conversas. Não posso provar cada detalhe, mas ao menos posso lançar as perguntas certas. Posso chamar atenção para os indícios, para que ninguém mais finja não ver o que está na nossa cara. Ao final de toda essa investigação, entendi que a verdadeira resposta não é um ponto final, mas sim uma série de pontos de interrogação. Descobri fragmentos de uma rede que permite que tragédias como a da Boate Kiss e Brumadinho, de Mariana e do Morro do Bumba aconteçam. Essa rede se retroalimenta da omissão, do descaso e do lucro a qualquer custo. E nós, como sociedade, seguimos pagando um preço alto demais. Talvez eu nunca saiba a dimensão exata do que está por trás de cada tragédia. Talvez essa seja a maior angústia de todas, a de não ter a explicação completa, o dossiê definitivo. Mas percebi que o mais importante é não deixar essas questões morrerem. É continuar perguntando, cobrando, expondo as incoerências, ainda que isso incomode muita gente poderosa. Hoje, minha dor segue comigo. Meu sobrinho não volta. As vítimas de Brumadinho não voltam, nem as de Mariana ou do Morro do Bumba. Mas o que fica é a necessidade de romper esse ciclo. Pergunto-me se estamos presos em um eterno labirinto de tragédias anunciadas. Será que existe alguma mão orquestrando tudo? Ou será simplesmente a somatória dos erros humanos se repetindo? A resposta exata talvez jamais encontremos. O que importa é que não podemos ignorar o clamor de tantas vidas interrompidas.